Bom, meu nome é Bruna Sampaio, eu tenho 28 anos e há 5 anos atrás foi quando muita coisa mudou na minha vida, né? Eu trabalhava em uma determinada empresa já há um certo tempo, né? Quando a gente está trabalhando numa empresa, sob um regime de CLT, a gente nunca espera que a gente vai ser demitido. Às vezes a gente espera, mas na verdade a gente não espera, né? A gente acha que com a gente nunca vai acontecer. Então a gente vai levando a nossa vida, porque trabalhando sob esse regime a gente acha que a gente tem uma certa estabilidade, uma falsa ou uma ilusória estabilidade. Então nesse momento que eu fui demitida dessa empresa, eu me vi totalmente perdida. Quando a gente é demitido, a gente é tomado por uma série de sentimentos, né? A gente se sente a pior pessoa do mundo, a gente se sente o pior profissional do mundo. E às vezes no meio desse turbilhão a gente não consegue enxergar essa oportunidade que pode estar aí, que seria um plano B. Né? Hoje a gente está vivendo, ainda o país ainda está em crise, mas se a gente for olhar quantas pessoas estão se reinventando, quantas pessoas estão tirando um plano B do bolso. Quantas pessoas hoje estão vivendo de coisas que talvez elas nunca imaginariam, talvez estão ganhando 2, 3 vezes mais do que elas ganhavam quando elas estavam trabalhando nessa estabilidade de um regime de CLT, e o principal, elas estão trabalhando verdadeiramente com aquilo que elas gostam. Elas estão trabalhando realmente com amor, com paixão, com dedicação. Eu acho que esse é o grande segredo. Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, quando a gente trabalha realmente com amor, eu acho que é onde está o grande segredo da nossa vida e da nossa realização profissional. E foi exatamente nesse momento que eu conheci o coaching, né? O coaching chegou na minha vida através da minha irmã. Ela que comentou comigo sobre o coaching, leu um pouco sobre isso e viu que se parecia muito com o meu perfil, que é a pessoa que eu era. Então foi aí que eu decidi fazer a minha formação de coaching e me tornar uma profissional. Só que no passar do tempo, no passar dos anos, muitas coisas vieram acontecer na minha vida, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. E a gente acaba deixando os nossos sonhos de lado, devido a várias situações e circunstâncias da nossa vida. Eu sempre fui aquele tipo de mulher que eu sempre anulei a minha vida, eu sempre anulei os meus sonhos, eu sempre anulei as minhas vontades. Eu sempre deixava de fazer o que eu queria, as minhas vontades, para sempre ceder pelo outro. Não é que isso seja errado, mas eu acho que a gente tem que ponderar e também saber o momento da gente também olhar um pouquinho pra gente também poder fazer aquilo que a gente tem vontade, aquilo que a gente tem um desejo, aquele sonho que a gente tem. Então nesses últimos 5 anos eu estava muito tomada por isso, em sempre viver em função do outro, em sempre priorizar a felicidade do outro e consequentemente eu sempre ficava em último plano. E isso estava me incomodando muito. Porque ao mesmo tempo que eu sabia do meu potencial, eu sabia do que eu queria fazer, mas algo estava me prendendo, algo estava me sugando para baixo. Só que eu cheguei no momento que eu falei, eu preciso dar um basta. Eu não quero mais ficar vivendo desse jeito. Eu não quero mais me anular. E foi nesse momento que um dia, eu falo que foi tipo um grito de socorro, eu liguei para a Polly e falei, Polly, você pode me atender? Eu preciso conversar com você. E ela imediatamente marcou um dia, marcou um horário comigo. Foi quando eu tive a minha primeira sessão de coach com a Polly. E eu já falei isso para ela, que em 5 anos que eu passei procrastinando, em apenas uma sessão, eu saí com o meu plano de ação pronto para poder executar e colocar em prática o meu grande propósito de vida. E aí foi quando a minha vida realmente transformou. Na minha primeira sessão de coach com ela, eu já saí com o meu plano de ação, eu já saí com o meu propósito de vida definido. E a partir da primeira sessão, muita coisa se transformou na minha vida. Ela com toda a sua sensibilidade, né, a cada técnica, a cada ferramenta, ela realmente viu uma Bruna. É muito difícil a gente encontrar pessoas que acreditem na gente e que principalmente acreditem nos nossos sonhos. É muito mais fácil a gente encontrar pessoas que falam, ah, Bruna, não faz isso não. Ah, Bruna, você é doida? Pra que você vai querer ajudar tanta gente? Ajuda só você. E ela teve essa sensibilidade, ela teve esse carinho de conseguir extrair de dentro de mim o que eu tenho de melhor. E ela falou assim, Bruna,
começa com o que você já tem, porque já é muito. Então esse foi o diferencial da Polly, dela realmente ter acreditado em mim, dela ter acreditado nos meus sonhos e no meu potencial. Então, assim, o que eu posso dizer de todo esse processo de coaching que eu passei com a Polly é que foi totalmente assim, indispensável na minha vida. E hoje eu sempre falo para ela, eu falo, Polly, eu não sei como te agradecer. Eu não sei com palavras, eu não sei com gestos, eu não sei se um dia eu vou conseguir te agradecer. Então, assim, talvez a forma que eu encontro de agradecer a Polly, tudo que ela fez por mim, é transformando a vida de outras mulheres, para que essas mulheres também se tornem mulheres realizadas, assim como eu sou hoje.